abençoe e guarde, que o Senhor levante sobre nós o seu rosto, nos dê a paz. Obrigado, Senhor. Este domingo lindo, a Igreja Central em Santos, um costume de tantos anos, estaria hoje no Santo Café. O nosso Santo Café, momento de muita confraternização, o salão social lotado, aquele café colonial, hoje cada um na sua casa. Ainda, o nosso último Santo Café aconteceu dia 15 de março, como acontecia todos os terceiros domingos. Mas hoje é festa. Hoje o pastor Caio está aqui, sua esposa Thaís. Glória a Deus pela festividade. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, por esse lindo domingo. Amém, a chuva também é linda. Amém, Senhor, a natureza. Tudo é lindo, especialmente a companhia de nosso Deus que está conosco. Senhor, abençoa a nossa irmã Regina. A irmã Regina perdeu seu primo Adilson. Ó Pai, consola a família. Meu Deus, nós também choramos esta perda. Uma enfermidade de tanto tempo. Ó Senhor, que a tua paz inunde o nosso coração. É um consolo sobrenatural. E junto a este pedido, outros e outros pedidos que porventura estejam sendo feitos agora. Cada um de nós é carente de bênção, de resposta, de um escape de problemas. Abençoa, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A nossa igreja, 98 anos, faltam 2 para um século. É uma igreja pujante, linda. Sabem que eu a conheci quando eu tinha 15 anos. Estive aqui em 1969. A igreja serviu de hospedagem. Dormimos nas salas. Meu irmão era o presidente da Federação de Juvenis. E a juvenília aconteceu aqui. A outra vez que eu estive em Santos, só mais uma vez, foi no tempo do pastor Laurindo Prieto, no final de 1985. Eu fui convidado, preguei numa série de mensagens, sexta, sábado e domingo. Como eu amei esta igreja! Era uma igreja superlotada, como ainda voltará a ser, em nome de Jesus. Mas eu destaco nessa linda história da igreja, como lá pelos anos 80, glória a Deus pelo pastor Laurindo Prieto, já está na glória, outros pastores, mas os membros, as famílias, essa igreja naquela década de 80, sustentou missionários em várias partes do mundo. A família Quirico, várias pessoas nos Estados Unidos. O Denis, a igreja o sustentava vários anos no navio Logos. E outros missionários que a igreja de Santos enviou para Europa, Ásia e África. Notem bem, mundo inteiro com missionários desta igreja local. Isso ainda se repetirá em nome de Jesus. Existem 2 deles, o Cláudio e o Maurício, e as esposas, estão nos Estados Unidos até hoje, já abriram seu ministério próprio, mas a origem inteiramente metodista, o treinamento e a missão que realizaram lá. Eu creio que são momentos de glória que nós rememoramos e desejamos para a Igreja de Santos
não só um lindo aniversário, mas desejamos as bênçãos do Senhor para a continuidade do trabalho e para o crescimento em unidade, em frutos, em bênçãos. Em nome de Jesus. Jesus nos lava e nós agradecemos. O hino 36 deve ser lembrado também. Obrigado, Senhor.
pessoa muito amada, ajudou-nos vencedores por Cristo. Lá está o meu tesouro. Senhor, eu tive o privilégio de representar o Brasil na África do Sul. Levei o acampamento Betel, Conferência Internacional de Acampamentos, e aprendi uma canção. Eu nunca vi essa canção cantada no Brasil. Lá cantavam em inglês. E a gente troca o verbo louvar por outros à sua escolha. E eu coloquei aqui: louvar, amar, adorar, servir e contemplar. Quero te louvar, Senhor. Quero te louvar, Senhor. Quero te louvar, Senhor, de todo o coração. Amar. Quero te amar, Senhor. Quero te amar, Senhor. Quero te amar, Senhor, de todo o coração. Quero te adorar, Senhor. Quero te adorar, Senhor. Quero te adorar, Senhor, de todo o coração. Te servir. Quero te servir, Senhor. Quero te servir, Senhor. Quero te servir, Senhor, de todo o coração. Vou te contemplar. Vou te contemplar, Senhor. Vou te contemplar, Senhor. Vou te contemplar, Senhor, de todo o coração. Quero te louvar, Senhor. Quero te louvar, Senhor. Quero te louvar, Senhor, de todo o coração. Querida Soraya Júnior Juncker, ela é autora do Povo Diferente.
nós temos a alegria de comemorar nosso aniversário com a presença do pastor que está em São Bernardo do Campo, Igreja Metodista do Jardim IP. Vamos chamar o pastor Caio, a sua querida Thaís. Obrigado, Senhor, pelo colega, pela amizade, esse filhinho do João e da Leila, a quem todos amam, que tem a sua origem aqui em Santos, no Jardim Bom Retiro. Você é filho do Bom Retiro, pastor Caio? Sim, sou filho da Igreja Metodista no Jardim Bom Retiro. Iniciei, né, a caminhada na faculdade no ano de 2011, praticamente, no POV, onde a igreja me indicou. Ele é muito novinho, né? 2011. Sim. Glória a Deus. Você considera a tua vocação uma realização pessoal? Sim, eu creio que era o propósito que Deus tinha na minha vida. Então eu compreendi esse propósito de Deus e então aceitei. Hoje eu vejo que foi a melhor escolha, pois eu sei que estou caminhando na direção do Senhor, nos caminhos do Senhor. Tua esposa te apoia? Sim, me apoia. Vocês têm dois filhinhos lindos, sim, a Giovana e o Enzo. Fala um pouco dos seus filhinhos. Giovana muito esperta, né? Sim. E depois que começou essa pandemia toda, né? Isolamento, ela iniciou a andar, então tá em casa desde o começo da pandemia, tá sem sair. Tanto o Enzo como ela, né? Mas estão desenvolvendo. O Enzo também deu, apesar de estar sem os tratamentos, né? Por causa do isolamento da pandemia, ele tem se desenvolvido, graças a Deus, né? Nós temos agradecido bastante, porque ali, fora tudo isso, ele tem começado a falar mais, né? Graças a Deus, a gente agradece muito. Amém. Eu quero agradecer também a Deus por essa questão. Mesmo sem os tratamentos, Deus tem colocado também estratégias para a Thaís desenvolver em casa. E o Enzo tem pronunciado as palavras, sabe, conhece praticamente o nome de todos os animais. Ele gosta de livros, de ficar lendo, né, de passar a página, a gente vai lendo, ele gosta. E assim, gosta de instrumentos musicais. E tem sido uma bênção. Né, o desenvolvimento do Enzo, mesmo sem o tratamento por causa da pandemia do Covid-19. Mas Deus tem providenciado a bênção dele sobre a vida do Enzo e também da Giovana. Ambos são uma graça, né? São lindos e agradecemos a Deus pelas bênçãos que Ele nos deu, essa herança para nós cuidarmos. Amém. Maravilhosos. Amém. E a gente vê no Facebook a originalidade da sua esposa, criando desenhos e sim, formas de passar não só os filhinhos, mas a quem assiste, uma educação infantil. Sim. Amém. Sim. Eu acredito como eu e tem muitas outras mães, né, também que estão neste desafio, né, é uma adaptação para todo mundo, né, tanto como para a gente, né, na igreja, para as outras mães que estão precisando também. Vocês foram felizes por 5 anos no Jardim Bela Vista? Sim, sim. Tenho só a agradecer pela Igreja Jardim Bela Vista. Eu considero também a Igreja Bela Vista, né, sendo a minha segunda igreja. Ali cheguei como seminarista, depois como pastor acadêmico, me formei, enfim, saí de lá como presbítero. E ali foi uma experiência muito grande que eu tive. Foi ali que Deus me trabalhou no meu coração, foi ali que Deus me preparou, foi ali que Deus me capacitou. É uma igreja muito querida por mim, uma igreja muito amada. No tempo que eu estive ali, foi um tempo de colher também as bênçãos do Senhor. Eu considero a igreja Jardim Bela Vista uma segunda mãe para mim, né? Minha segunda mãe, igreja mãe. Então eu tenho só a agradecer ao Senhor mesmo. Você tem, com certeza, histórico de pessoas no Bela Vista que se converteram e entraram para a igreja. Sim. Tem uma situação que ocorreu dentre várias pessoas que entraram ali para a igreja que nós conquistamos, mas uma que chamou muito a minha atenção foi no ano de 2018, quando eu iniciei ali um projeto de Casa de Paz, né? Trabalhando ali, alcançamos uma família para Jesus. E essa família para Jesus, um dos membros ali, né, o esposo, o homem da casa ali, ele estava com depressão. Já antes de me procurar, já tinha tentado suicídio, enfim. Então ele foi indicado e eu fui até ele com a família, ali trabalhar com a família dele
e hoje ele está ali na igreja. O Ivan, né, e a Elaine. É um casal que eu tenho contato até hoje. Foi um casal que eu ganhei para Jesus nesse projeto Casa de Paz. Foi através desse projeto que a igreja ali avançou, cresceu. Então, louvo a Deus pela oportunidade de colocar esse projeto ali em prática e alcançarmos essa família. Também, se o pastor me permitir, tem um caso também que chamou muito a minha atenção. Foi no início deste ano, né, no meu culto de despedida da igreja. E no culto de despedida, Deus enviou ali uma mãe. E aquela mãe estava com a filha dela de 2 anos, e a filha dela já estava sem dormir há 2 meses. Uau! Não sabíamos o porquê, né? Nem a mãe sabia o porquê. E naquele meu culto de despedida, ela trouxe ali, essa mulher, ela não é da igreja, né? Ela veio acompanhada de uma membro da igreja, que também ganhamos para Jesus em 2017, né? A Josi. E essa mãe, ela pediu que eu orasse pela criança. Quando nós oramos pela criança, né? E a mãe chegou em casa, no outro dia, ela mandou uma mensagem para mim dizendo que a criança dela voltou a dormir. E hoje eu tenho contato até hoje. Ela disse que a criança, ela está dormindo tranquilamente. Né? A mãe testemunhou que havia algumas situações, né? Segundo a mãe, espirituais na casa dela. E nós ali fomos trabalhando, né? Conversando, e a criança está bem. Graças a Deus. Maravilha! Deus operou. Sim. É gostoso ouvir esses testemunhos. Há 6 meses, São Bernardo, Jardim IP. Isso. Estão felizes lá? Sim, muito felizes. Amém. Nós estamos com saudades da igreja, né, de voltar, porque eu cheguei este ano e pegamos esse desafio da pandemia. Então não tive muito tempo ainda de conhecer pessoalmente os irmãos, mas aos poucos nós temos encaminhado ali, trabalhado de alguma forma. Mas estamos com muita saudade, estamos felizes por estarmos ali na igreja metodista, né, em São Bernardo do Campo, na igreja de Jardim IP. Deus abençoe a palavra que vamos ouvir, pastor Caio, em nome de Jesus. Amém. Cumprimento os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Assim como o pastor Flávio comentou com os irmãos, eu sou da Igreja Metodista em Jardim Bom Retiro, mas eu me lembro que no ano de 2002 eu cheguei nessa igreja, na Igreja Metodista Central de Santos. E no ano de 2002 eu permaneci aqui até o ano de 2005, sendo pastoreado pelo pastor José Carlos Pérez. Hoje é o atual bispo da 3ª região. Foi um tempo abençoado, cheguei aqui na minha juventude, onde eu pude crescer e compartilhar e conhecer essa amada igreja. E é uma igreja que eu carrego no meu coração, é uma igreja que eu amo, uma igreja que eu gosto. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, em compartilhar da palavra do Senhor com vocês. Amada igreja, o tema que foi proposto para o mês de aniversário é fortalecendo a unidade, né? Fortalecendo a unidade. Enfim, eu quero convidar a você a meditarmos na palavra do Senhor, nesses 4 apelos que Deus tem para a Igreja Metodista Central de Santos, para que esta igreja possa desenvolver, crescer e avançar, tanto em unidade, ser feliz e ao mesmo tempo avançar de forma missionária. Essa igreja está próxima de completar 100 anos, e assim como o pastor Flávio aqui relatou no início desta live, sobre que era uma igreja que investia nos missionários, é uma igreja que investia em missões. Chegou o tempo da nossa igreja, né, a Igreja Metodista Central em Santos, retornar, continuar e investir em missões. Portanto, a palavra do Senhor nos diz nesta manhã 4 apelos para a nossa igreja viver bem e feliz e viver em unidade. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta aos Filipenses, no capítulo 1. Carta aos Filipenses, no capítulo 1. Por favor, abra sua Bíblia. Enquanto
você está abrindo a palavra do Senhor, enquanto você está se preparando para esse tempo da mensagem. Na carta aos Filipenses nós encontramos esses 4 apelos. A carta aos Filipenses, ela foi escrita no ano de 53 a 58 depois de Cristo pelo apóstolo Paulo, e era a cidade, né, onde estava esta igreja, era a cidade de Filipos. E veja só, algo muito interessante que eu vejo também, uma das características da igreja em Filipos, como também uma característica desta igreja, central em Santos. Uma delas é que era uma igreja situada, né, a igreja de Filipos, era situada ao norte da Grécia. E esta igreja, ela foi responsável e iniciou a evangelização por toda a Europa naquele tempo. Era uma igreja missionária. Era uma igreja disposta a investir, caminhar e avançar. Porém, algumas situações estavam acontecendo na igreja aos Filipenses. Algumas situações estavam tentando impedir aquela igreja de crescer, avançar, aquela igreja de seguir em frente. A primeira delas, né, em um dos apelos que o apóstolo Paulo faz à igreja, para que aquela igreja seja forte, feliz, unida, está em Filipenses capítulo 1, versículo 9. Acompanhe comigo, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 9. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e seres sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O primeiro apelo que o apóstolo Paulo fez para a igreja aos Filipenses, e também o primeiro apelo que a palavra do Senhor faz para nós nesta manhã, é que o amor de vocês aumente mais e mais. Meu irmão, o apóstolo Paulo estava sentindo que o amor daquela igreja aos Filipenses, ele estava se esfriando, que aquela igreja começou a se esfriar, aquela igreja estava deixando de evangelizar, aquela igreja estava deixando de amar ao seu próximo, principalmente amar aos irmãos na fé. E isso era algo muito grave, porque quando uma igreja deixa de amar, principalmente os seus na fé, a igreja começa a se esfriar. E quando falta o amor na vida da igreja, a igreja ela deixa de evangelizar, a igreja ela perde o foco, a igreja ela começa a parar aos poucos. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que o amor daquela igreja precisava aumentar cada vez mais entre eles, entre os irmãos na fé. É o clamor que Paulo fazia para aquela igreja. E nesta manhã, Deus está falando com vocês, que a Igreja Metodista Central em Santos possa permitir que Deus, o Senhor Jesus Cristo, possa fazer um mover e aumentar, crescer, incendiar, nos incentivar em amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou. Saiba que é o amor que nos aproxima. Saiba de uma coisa, que o elo e a motivação da igreja consiste no amor de Cristo por nós, na cruz do Calvário. E o que impulsiona a igreja a crescer, o que impulsiona a igreja a avançar, é o amor que ela tem pelas pessoas. Amém. Então não pode faltar o amor na vida da igreja. Se porventura, a você que está me assistindo, você reconhece que isso está faltando, e você reconhece até mesmo que essas lições, esses apelos, essas orientações que a palavra do Senhor está nos trazendo nesta manhã, ela também serve não somente para a nossa igreja, mas ela serve para você aplicar na sua família, para você aplicar no seu casamento, para que você possa aplicar nas suas relações de amizades, para que você possa aplicar até mesmo no seu trabalho, na sua relação com o seu chefe, enfim. Amém. Que o seu amor aumente pelas pessoas. Amém. E isso é muito sério.
A igreja ela precisa amar mais. A igreja ela precisa se fortalecer. Porque algumas situações ocorrem na vida da igreja, alguns problemas, algumas desavenças, que é importante que o amor fraternal seja maior para resolver toda e qualquer situação. Portanto, decida hoje amar o teu próximo. Decida hoje se preocupar com o teu próximo. Em tempos de pandemia, algo que eu tenho incentivado muito na Igreja Metodista em Jardim P. Eu tenho incentivado, eu também tenho dado o exemplo. Eu tenho ligado para cada membro da igreja, tenho procurado. Procuro saber como está, qual o procedimento, como é que eles estão passando este momento. Portanto, você, como membro, faça isso. Ligue para o seu irmão na fé, ore com ele, tenha uma palavra com ele. Ligue para o pastor, ore com o pastor Flávio, com a sua família. Se preocupe com a família pastoral, né, com o pastor Hércules, com a seminarista Letícia, enfim. Mas que o amor desta igreja aumente um pelos outros. Porque se a igreja estiver com este elo ligado, firme e forte, é uma igreja que avançará missionariamente. É uma igreja que há de crescer. É uma igreja que há de resplandecer a luz sobre as trevas. Algo que falta muito hoje no nosso mundo é o amor. Principalmente nesse tempo de pandemia. Eu li uma notícia onde muitos casais estão se separando nesse tempo de isolamento. Por quê? Porque está faltando o amor. Tem faltado o respeito. Tem faltado o carinho. Da mesma forma, algumas igrejas estão com dificuldades de se relacionar nesse tempo de isolamento. Porque está faltando o amor. Está faltando o respeito, o carinho, a preocupação. Portanto, que o amor de Cristo possa unir a Igreja Metodista Central de Santos nesta manhã. Que vocês possam reconhecer e buscar serem cheios do amor de Deus. Então esse é o primeiro apelo. O segundo apelo que o apóstolo Paulo faz para a igreja aos Filipenses, e também é um conselho, é uma orientação, é um apelo que ele faz para nós nesta manhã. O segundo apelo é viver de modo digno do Evangelho. Ainda no capítulo 1 da carta aos Filipenses, mas no versículo 27, o apóstolo Paulo faz o seguinte apelo. Verso 27. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Muitas situações ali, onde a igreja aos Filipenses estava inserida na cidade de Filipos, algumas situações estavam se levantando para que aquela igreja deixasse de lutar pela fé evangélica. Muitos ataques do mundo, muitas dificuldades, muitos problemas e principalmente alguns membros ali da igreja, algumas pessoas estavam andando de forma que desagradava a Cristo e trazia um mau testemunho na vida da igreja. Meu irmão, minha irmã, o Senhor está falando conosco nesta manhã que nós, servos do Senhor Jesus, devemos proclamar a verdade. Devemos andar de uma forma simples. Devemos andar de uma forma correta, em santidade. Que o nosso falar, que os nossos hábitos, que a nossa postura possa testemunhar a vida e o Evangelho de Jesus Cristo através de nós. Saiba de uma coisa, o mundo, ele não está olhando as pessoas que estão lá fora, que vivem em trevas. Elas não olham para você, para a Bíblia que você lê, mas elas olham para a sua conduta, para a sua vida, para o seu jeito de viver. E através da sua vida, do seu hábito, da sua forma de viver, elas procuram enxergar se você realmente serve ou não a Jesus Cristo. Se você é discípulo ou não do Senhor Jesus. Portanto, o apóstolo Paulo diz para aquela igreja que deveríamos evitar tudo o que possa dificultar
atrapalhar ou impedir o nosso relacionamento com Cristo. Nós precisamos viver conforme o Senhor Jesus Cristo nos orienta. Versículo 27, que eu li, aqui diz que Paulo gostaria de saber o testemunho daqueles irmãos, estando ele presente ou não, mas ele gostaria de ouvir um testemunho agradável, um testemunho condizente com uma vida cristã. Portanto, se a Igreja Metodista Central de Santos deseja avançar, crescer, precisamos andar em santidade. Precisamos viver de um modo digno o Evangelho de Cristo. Abrir mão daquelas coisas que nos impedem, de velhos hábitos, de situações que não agradam a Deus. Precisamos receber o novo que vem do Senhor. Precisamos viver em santidade. Precisamos viver a Jesus Cristo. Portanto, que a você possa viver de uma forma digna, que agrada ao Senhor Jesus. Que as pessoas no mundo lá fora possam falar bem de você, na sua frente, e quando você se ausentar, elas também tenham bons testemunhos para falar de você. Que você tenha uma vida digna, que não envergonhe o nome de Cristo, também não envergonhe o nome da Igreja Metodista Central de Santos. Esse é o segundo apelo. O terceiro apelo que o Senhor faz para esta igreja, o terceiro apelo para que a nossa igreja possa viver em unidade, unida, ligada, viver bem, viver de uma forma feliz, alegre. O terceiro apelo está no capítulo 2 da carta aos Filipenses. Abra comigo. Filipenses, capítulo 2, no versículo 14 e 15. Filipenses 2, versículo 14 ao 15. A palavra do Senhor diz assim para nós: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu penso que o contexto que o apóstolo Paulo ali estava vivendo, onde naquele mundo havia uma geração corrupta, onde naquele tempo já havia uma geração pervertida, hoje nós também passamos por isso. Vemos muitas pessoas, muitas notícias ruins, onde a humanidade está perdendo o amor ao próximo, está se esfriando, onde o individualismo tem tomado conta, onde a falta de empatia, de amor, tem se deixado de lado. Hoje noticiamos aí diversas situações, onde os seus filhos estão matando os pais, onde os pais estão agredindo os filhos, corrupção em todos os meios, independente se é na política ou não, tem corrupção na política, corrupção nas igrejas, corrupção em todos os lugares, corrupção na família, enfim. Mas a igreja precisa ser diferente. O cristão precisa resplandecer como um luzeiro neste mundo, ou seja, ser diferente, resplandecer a luz de Cristo. Mas de que forma? Terceira coisa que o apóstolo Paulo diz para a igreja, para que ela viva bem e feliz, é que possamos viver sem murmurações e sem contendas. Murmuração e contenda não pode existir na vida da igreja, porque a murmuração e contenda, ela impede a igreja de avançar de forma missionária. Por quê? Porque onde há murmuração e contenda, isso começa a expor a igreja. Não somente expõe a igreja dentro do corpo, mas fora do corpo. Isso estava acontecendo ali, naquela igreja com os filipenses. Havia murmuração e contenda na vida daquela igreja. E o apóstolo Paulo estava repreendendo e falando que isso não pode existir. Que essas coisas não podem acontecer no corpo de Cristo. Porque isso estava expondo e impedia a igreja de avançar.
A igreja aos Filipenses ela foi responsável pela evangelização do cristianismo na Europa naquele tempo. Porém, chegou um tempo que aquela igreja começou a parar de evangelizar. Aquela igreja deixou de evangelizar. Por quê? Porque murmurações, brigas, contendas, discussões, disse-me-disse, começou a ocorrer dentro daquele corpo. E foi dessa forma que Satanás começou a se infiltrar ali e tentar parar aquela igreja, que era uma igreja missionária, uma igreja que resplandecia a luz de Cristo. Então, a Bíblia está dizendo para nós que o cristão não pode expor a igreja. O cristão não pode expor o corpo de Cristo. Se porventura houver murmurações e contendas, isso vai impedir a igreja de crescer. E se a Igreja Metodista Central em Santos deseja viver em unidade, em comunhão, de uma forma feliz, de uma forma forte, então que toda murmuração e contenda possa ser deixada de lado. E que a paz de Cristo possa reinar neste corpo, nesta igreja, na vida de cada membro que compõe esse corpo. Abra mão dessas coisas. Porque o plano de Deus, o propósito que Deus tem na vida dessa igreja é muito grande. Eu posso dizer, né, no tempo do Bispo Pérez, né, quando ele pastoreou aqui essa igreja, conversando aqui com o pastor Flávio no início, né, antes do culto, eu me lembro que era uma igreja lotada. A galeria, eu presumo que naquele tempo havia 500, 600 pessoas naquele lugar. Meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer muito mais. Então é necessário deixar de lado toda murmuração e contenda que houver. Que você possa se unir com a liderança, com o corpo de Cristo, com a liderança pastoral, para o avanço missionário da igreja. E por fim, o quarto apelo que Deus deixa para esta igreja está no capítulo 4. Se a igreja deseja viver de uma forma feliz, em concordância, com alegria, o quarto pedido que Deus faz para a igreja está no capítulo 4, versículo 2. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem de forma concordantemente no Senhor. Você sabe quem era Evódia e quem era Síntique? Eram duas irmãs na fé. Elas eram duas líderes daquela igreja, líderes principais daquela igreja, responsáveis, e também eu entendo que tinham uma grande influência. Se nós lermos a carta aos Filipenses, percebemos que eram mulheres de influência naquela igreja. Porém, aquelas mulheres, elas formaram grupos, porque uma pensa de uma forma, a outra pensa de outra forma, e isso começou a dividir a igreja. Isso começou a trazer uma divisão no corpo. Por trazer essa divisão, aquela igreja deixou de avançar. Aquela igreja deixou de evangelizar. Aquela igreja parou de falar do amor de Cristo. Divisão não pode ocorrer no corpo da igreja. Uma casa dividida é uma casa que não prospera. Uma igreja dividida é uma igreja que não vai prosperar. E se a igreja deseja viver em comunhão, em alegria, em unidade, Deus está falando conosco nesta manhã. Que é chegado o tempo de cessar as divisões e pensar de forma concordantemente com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é que direciona a igreja. É a palavra do Senhor que caminha a igreja, é a palavra do Senhor que une a igreja. Se porventura está havendo divisões, problemas, chegou o tempo de nós cessarmos com isso. Eu peço com todo amor e carinho, conforme o versículo 5 do capítulo 4,
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto estás o Senhor. Que a nossa igreja possa viver e expressar o amor e a união. Que nós não sejamos como meninos na fé, levados de um lado para o outro, em divisões, em grupinhos, mas que possamos crescer naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, o nosso Senhor, a quem nós devemos toda a honra e toda a glória. Ele é o Senhor da igreja. E Ele hoje está orientando a igreja para andarmos de uma forma digna do Evangelho, para expressarmos e vivermos e aumentarmos o amor entre nós. O Senhor também está falando conosco para deixar de lado toda murmuração, toda contenda e andar de forma concordante. Que possa haver a paz nessa igreja. Se esta igreja seguir, se vocês seguirem esses apelos, meditarem na carta aos Filipenses e colocar em prática, eu tenho certeza que eu vou escutar que a Igreja Metodista Central em Santos está avançando, porque é uma igreja unida, uma igreja que expressa o amor de Cristo, uma igreja que caminha, uma igreja que alcança almas para o Senhor Jesus. Portanto, meu irmão e minha irmã, que Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, compartilhando a palavra do Senhor. E aqui diz, versículo 5, perto está o Senhor. A volta do Senhor Jesus Cristo está cada vez mais próxima. E o desejo do Senhor é ter uma igreja fiel, uma igreja unida, uma igreja forte, sem picuinhas, sem qualquer tipo de briga, mas que estão de forma concordante. E o único foco e objetivo é expressar o amor de Cristo, viver Jesus Cristo, andar em santidade e ganhar almas para o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Amém? Quero agradecer aqui ao pastor Flávio, a irmã Yolanda, pela disposição, pelo carinho, pelo convite, por nos receberem em seu lar. Que Deus abençoe a família, que Deus abençoe esta casa, que Deus abençoe esta igreja. Com muito prazer estou aqui. Eu estou muito feliz por estar servindo o Senhor Jesus nesta manhã. Guarde com o coração esta palavra. Pastor Flávio, pode ter um tempo de oração? Amém, aleluia. Deus, Pai Todo-Poderoso, eu coloco diante de Ti Amém, Pai. a vida da Igreja Metodista Central em Santos. Amém, Senhor. Louvo e agradeço, Deus, por esta oportunidade. E eu peço a Ti, Senhor, Amém. que esta igreja possa crescer de forma forte, Amém, feliz, Pai. que possa Glória a Deus, avançar Pai. de forma missionária, Senhor. Amém. Portanto, Deus, se houver alguma contenda, se houver alguma Senhor, murmuração, Deus, em nome de se houver Jesus, alguma Pai. picuinha, se houver alguma barreira que Senhor, esteja Pai. impedindo esta igreja de crescer, que seja colocada por terra em nome de Jesus Cristo. Pai. E que hoje Amém. esta igreja receba uma unção que vem do alto, Amém. de evangelizar, de falar do teu amor, de dar o bom testemunho, Amém, Senhor. estando ou não presente na vida das pessoas Amém. próximas, mas que as pessoas lá fora, o mundo lá fora, possam testemunhar realmente esta igreja a homens e mulheres que servem o Senhor Jesus Cristo. Amém, Pai. Ó Deus, abençoe o pastor Flávio, a família dele, dê saúde, dê paz, fortaleça Amém, os teus Pai. servos. Ó Deus, que o Senhor esteja suprindo a necessidade dele, abençoe o pastor Hércules, a família do teu servo, Deus, Amém, Pai. Deus, suprir as necessidades do teu servo, abençoe o Senhor, Amém, a Pai. seminarista, Amém, Pai. dê sabedoria, dê discernimento ao corpo pastoral desta igreja, Senhor, e abençoe a Amém, liderança Pai. desta Amém, igreja, Senhor. as células, ó Deus, enfim, abençoe o trabalho desta igreja que possa avançar, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Igreja em Santos aniversariante. Amor, postura, nada de intrigas e muita harmonia. Vamos vivenciar
nós recebemos pedidos de hinos, e dentre os pedidos é o hino de consolo. Ok, vamos aplicar esta mensagem e ao mesmo tempo agradecer a Deus, porque Deus cuida de nós. Hino 347. aniversário continue na bênção do Senhor. Hoje, um pastor convidadíssimo, ele é o coadjutor de Santos, Hércules Araújo, 19h, e uma participação linda de cânticos, palavras, orações do povo de Santos. Obrigado, Senhor. 19h. Daqui a pouquinho, daqui a 6 ou 5 minutos, Escola Dominical, pastora Zuleine de Eldorado está nesta escola dominical hoje. 4 horas, os juvenis têm a sua escola dominical. Amanhã cedo nós temos a nossa meditação das 10 horas, 5 minutos, desde fevereiro do ano passado. Toda segunda-feira temos feito. E a nossa live, terça-feira, 6h30. Deus abençoe
A administração da igreja nos solicita que faça um apelo. Como nós não levantamos nem metade ainda do valor do telhado e da torre, quem sabe alguém tem uma reserva na poupança, faça uma oferta de amor neste mês de aniversário, além dos dízimos normais. Vamos investir com amor na obra de Deus para resolver essa questão do custo da reforma tão importante que está sendo feita. Vai ficar prontinha, inclusive o forro da igreja, o madeirame, não todo, um pedaço vai ser trocado. Amém, Senhor. Deus abençoe o nosso ofertório e a nossa generosidade. A Yolanda tem um oferecimento ao pastor Caio. Amém. Como eu disse domingo passado para Viviane, a Igreja Metodista Central em Santos costuma dar um presentinho no mês de aniversário ao pastor. Então, aqui está, pastor. Amém. Obrigado. Um presente para você. Amém. Deus abençoe. Eu queria te dar um abraço, mas não pode. Não pode abraçar. Deus abençoe, viu? Amém. Nós temos dado o mesmo presente aos convidados e às convidadas. Um aparelho de madeira com relógio e temperatura para colocar na mesa. O meu já está lá no meu gabinete. Muito útil, funciona a pilha. Oh, glória a Deus. Irmão e irmã, que os pedidos de orações feitos hoje estejam na presença de Deus. Comprometemo-nos a repartir com o nosso ministério de intercessão. Agradecemos a tua presença, Senhor, abençoa. Amém, Glória a Deus. Amém, por esse dia maravilhoso. Vamos receber a bênção com o pastor Caio. Amém. Estando nas suas mãos, que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, nosso Deus Espírito Santo seja derramado sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Que a tua graça, que o teu amor, que a tua misericórdia, ó Deus, seja conosco hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.